A partir de agora, na Mundial, Hora do Rush. Hora Extra. Falando em comida, começou a dar água na boca, né? E o assunto tem tudo a ver, tem gastronomia também, que a gente vai conversar sobre gastronomia e muitas experiências com o paladar. E daí eu gosto muito quando é esse assunto assim de comida, né? Aí eu fui buscar um convidado que é especialista na área, né? O Marcelos Porciúncula Vieira, chefe, masterchef. Como é que você se enquadra nisso aí? Boa noite. Boa noite aos ouvintes. Prefiro me titular como cozinheiro. Cozinheiro de mão cheia. E isso aí atrai uns quantos ao teu redor? Isso. Falou em comida, é coisa que reúne, que agrega, que une, né? Certamente. Marcelos, conta pra nós quem é o Marcelos. Bom, eu sou natural de Porto Alegre. Vim morar em Juí em 84. Meu pai trabalhava no Banco Real. Então nós viemos para Juí, o pai foi transferido para cá, era gerente do Banco Real. Então eu vim para Juí, eu tinha 16 anos. Banco Real. Banco Real, né? Como era o nome do seu pai? Era Boaventura Lemos Vieira. Boaventura, olha que nome, né? Então o pai trabalhou aqui até acho que final dos anos 80. Ele se aposentou e voltou, atualmente ele mora em Passo Fundo. O Banco Real era onde? O Banco Real, quando o pai veio para cá, ele era ali onde hoje tem uma clínica hoje ali de dentária, onde tem uma farmácia em São João na esquina. Eu acho que o Roque Bettinelli foi gerente também desse banco aí, né? Acho que ele começou e depois veio o teu pai. Mas era bem na esquina ali da Rua do Comércio ali. Tem onde tinha bem na frente tinha a livraria do Haas. Aquelas bandas ali. Isso, bem naquela esquina ali. Antigamente tinha a loja Martin, que era ali também. Certo. Quando teu pai falou que ia trabalhar em Juí, o que tu pensou aí? Olha, nós já éramos acostumados, que na realidade o gerente de banco, né, primeiro a gente morava em Porto Alegre, daí o pai foi transferido a primeira vez para Triunfo. Mas era mais perto, né? Mas e daí depois para Passo Fundo, daí de Passo Fundo para Ijuí, a gente já estava acostumado. Claro, para a gente era sempre uma coisa, era um drama pela questão da escola, né? Sempre trocava de escola, fazia amizade, sempre, mas a gente já estava acostumado. Mas Triunfo, realmente, quando a gente foi para Triunfo, quando a gente foi sair de Triunfo, foi meio. Porque a gente morava em Porto Alegre, sempre morou em apartamento. Quando a gente foi morar em Triunfo, foi a Liberdade, cara, uma cidade bem segura, pequena. E eu acho que não tinha, estava começando o Paulo Petroquímico. Foi antes, bem antes. Então nem tinha o Muvuca. Não tinha Muvuca, mas era uma cidade segura, a gente acostumado em Porto Alegre, podia fazer tudo, andar de bicicleta, não tinha, era uma cidade que não tinha nada de assalto, ou podia sair fim de semana, ir para Porto Alegre, deixar a casa aberta. Então para nós é uma liberdade assim, de criança, né, de poder brincar, fazer tudo. Então sair de Triunfo a gente não quis. Quando o pai disse que ia sair de Triunfo, a gente não queria ir no Passo Fundo depois. E tu tem um irmão que tem um apelido bem interessante, Kachenko. Kachenko, para quem não se lembra, era um jogador de basquete. Mas quase 3 metros de altura. Só que ele tem Kachenko era 60. Ele era pequenininho, só que ele era uma formiguinha. Ele era muito rápido no basquete. Jogava basquete. Eu acho que eu estava saindo do CAP, ele devia estar começando no primeiro ano ali do segundo grau, quando veio. E o cara era fera no basquete. Eu me lembro que não era fácil marcar ele. Era formiguinha atômica, Kachenko. O nome dele é Danilo. Daí eu acabei, estudei aqui no CAP, acabei
voltando para Porto Alegre, fiz a faculdade, comecei a faculdade de administração, e daí naquela época já tinha namorado aqui, a Suzana, a gente acabou casando. Era a única juiense ou teve outras namoradas de juiense? Agora não posso se pegar. Mas namorou, casou o seu Adriano Lendecker? A gente namorou, casou? Não, a gente namorou um bom tempo. E daí você foi embora? A gente foi para Porto Alegre, eu fui para Porto Alegre em 84 e acabei voltando em 92. E nesse meio tempo eu trabalhei em Porto Alegre uns 10 anos na Cooperativa Ecológica Colmeia, que daí eu já comecei a trabalhar alguma coisa com alimentação. O que é essa cooperativa? A Cooperativa Colmeia era uma cooperativa que era formada por agricultores, produtores e consumidores. Então a gente tinha, a cooperativa ela tinha um entreposto, né? Então a gente vendia produtos agroecológicos, então era legumes, verduras. Isso foi ali no final dos anos 80. Tinha uma cozinha, tinha um restaurante, né? E a gente tinha também um entreposto que vendia arroz, né? Mas era mais ligado então, à alimentação natural, não vendia carne, era vegetariano. Então você já teve uma experiência de cozinha, né? Ali naquela época até eu não cozinhava, tanto que lá na cooperativa, naquela época, a gente tinha que fazer de tudo, né? Era uma coisa que todo mundo rodava em todos os setores. E eu comecei trabalhando em estoque, daí depois eu estava estudando administração e eu acabei indo para o escritório. Mas a gente tinha que fazer um rodízio, inclusive eu ia... ensinaram para fazer bolo? Não, daí uma vez por semana eu tinha que cozinhar e até falava que a minha comida era a pior de todas. Era uma boa Europa. E depois, muitos anos, encontrei colegas, daí quando eles viram que eu era cozinheiro, eles até causou uma surpresa. Mas aí, nesse período, eu acabei daí indo para Londres, um período eu tinha uns amigos, a gente, até eram aqui de Juí, né, uns eram colegas aqui, um era o Diego Coimbra e o Irineu Leite. E nós tivemos uma turma e fomos, né, a gente tinha planos aí de ir para a Inglaterra, ficar um tempo lá, trabalhar, viajar. Daí antes disso a gente eu e o Diego, nós botamos um bar na Guarda do Embaú. Guarda do Embaú, ela fica ali em Santa Catarina, ali perto de Florianópolis. Na praia? Na praia. A gente botou um bar que era seguindo a mesma linha da Colmeia, era um bar, né, de comida natural. Daí esse bar a gente colocou para juntar mais dinheiro para a gente poder viajar. E daí nós fomos em 86, foi em 87, a gente foi para a Inglaterra. Conta um pouco da experiência essa da Inglaterra, que vocês ficaram tanto tempo lá? A gente ficou... Bom, a nossa ideia, né, então era, né, a gente saiu daqui a gente tinha dinheiro assim para ficar um período, né, naquela época, a gente comprou passagem, tudo, e cada um naquela época eu tinha um valor que dava para mim ficar lá uns 2, 3 meses e teria que voltar, senão, né, então a nossa ideia era arranjar um emprego para poder juntar mais um dinheiro, porque o nosso objetivo era viajar, né, conhecer a Europa, né, ter essa experiência. E daí chegando lá, a gente... Alguém tinha conhecimento da língua, falava inglês? Olha, o Lineu falava, era o que melhor falava, e nós outros não falavam pouco. Sim. E daí o dia a dia te ensinou inglês? Daí foi, né, daí a gente chegou lá, assim, foi, né, claro, tinha o inglês do colégio, da escola, mas não tinha fluência, né, então não era muito fácil. Não dava para discutir futebol? Não dava, e a gente tinha que trabalhar, né, então nós chegamos lá e primeiro a gente foi para um hostel, né, e daí começamos a procurar emprego. A primeira coisa a gente já queria arranjar um emprego para tentar se garantir. E eu tinha... O emprego dos sonhos era aquele que o cara também trabalhava pouco e podia ter mas isso eu lembro, tem que trabalhar bastante. Se lasca. Então, assim, eu me lembro que daí o Lineu era que falava melhor assim, inglês,
O Lineu foi o primeiro a conseguir um emprego. Já conseguiu um emprego numa pizzaria. Ele trabalhava de busboy, que chamava, que era ajudante de garçonete. Então ajudava a recolher as coisas. E eu me lembro que eu saía com um bilhetinho assim, né, que eu chegava, entrava nos lugares e dizia I'm looking for a job. Mas eu não sabia muito mais que isso. Quando o cara começava a falar muito, eu já me... Daí passei um dia, não arranjei nada, segundo e no terceiro dia já estava começando a ficar preocupado. Daí eu estava andando numa rua lá, que era na Oxford Street, que é uma rua bem famosa, tudo, já estava desanimado. Assim. Passei num restaurante, olhei assim, nem vou entrar, porque esse restaurante é meio chique. Achei meio demais assim para o meu inglês. Né? Daí passei, não entrei, tinha um outro na esquina, assim, que era um pouquinho mais. E era parecido, só que um era Verdin Steakhouse e o outro era American Steakhouse, mas no fim depois eu fui ver, era uma rede. Eu entrei, né, e eu falei com o cara, daí ele disse, I'm looking for a job. Daí o cara já chegou e perguntou, de onde é que tu é? Daí eu disse que era de Portugal. Porque naquela época, Portugal estava entrando para o mercado comum europeu. Ia entrar para o mercado comum europeu. Então tu dizia que era de Portugal, os caras já... Né, facilitavam e eles não te pedem lá, eles não te pedem documento. Assim, pra... Faltava o cara que te contratou ser brasileiro. Não. Tem a história. Daí o cara foi lá, conversou com o papai e esse cara era um italiano. Daí ele me pegou pelo braço e voltou naquele outro restaurante. E entrou porta comigo assim, agarrado. E ele foi dizendo, vou te arranjar um emprego, falando em italiano, assim, eu entendendo mais ou menos, mas tu não vai fazer isso, não vai aprontar, papapá. Daí ele entrou no restaurante e gritou pro cara, Nick, tem um da tua terra aqui, um português que quer trabalhar. E eu nunca tinha pisado em Portugal. Tem que contar a verdade. Não, aí o cara pegou primeiro, tu é português? Eu, sim, sou português. Ele, mas da onde que tu é? Eu disse, não, Lisboa. Cara, mas onde tu habita em Lisboa? E eu, habito na rua Vasco da Gama. Na terceira dele disse, tu não é português, coisa nenhuma, tu és brasileiro. Daí já falou o nome lá, e eu, Daí me deu um emprego igual. Ficou com pena. Não, ele deu, mas gostou da criatividade, a cara dura. É que na realidade eles precisam de gente, porque sim, é um trabalho. Eu trabalhava das 10 da manhã até as 11 da noite. Era um trabalho. Sem folga? Parava só para almoçar, tipo porque esse restaurante ele abria às 10 e fechava às 11 da noite. Era um restaurante que ele às 10 horas da manhã começava a fazer o mise en place, a preparação, abria ao meio-dia e até praticamente 4, 5 da tarde não parava assim. Aquilo era porque ele era um restaurante de carnes, como hoje, essa que está famosa, as grelhas, tipo parrilla, isso é lá nos anos 80, aqui a gente nem ouvia falar. Sim. Então as carnes tudo porcionadas, tudo. E eu já dei sorte que geralmente o primeiro emprego que a gente consegue lá, tu vai trabalhar numa cozinha, lavar prato, e eu já peguei de primeira a fazer a salada, do restaurante. Porque esse restaurante era assim, tu montava, eram uns pratos que tu montava a salada numa extremidade, iam empilhando e o chefe ia fazendo as carnes, ia botando a carne na outra extremidade e os garçons iam levando. Então eu tinha que picar tomate, cebola, pimentão, pepino e ia montando essa salada. Só que aquilo era um trabalho que não parava. Eu começava, no primeiro dia assim, que eu comecei, às 5 da tarde eu parei, eles serviram um hambúrguer, tinha um intervalo assim, tipo de meia hora, coisa, e depois voltava e ia até às 10 da noite. Então era bem puxado. Eu trabalhei nesse restaurante uns 3, 4 meses, eles me transferiram depois para um outro, que daí era mais tranquilo, que não tinha tanto movimento. Eu trabalhei nesse restaurante uns 4, 5 meses, daí eu não falava quase inglês, daí eu fui aprendendo, daí o cara deles vinha me dizendo as coisas, daí tu vai no dia a dia, tu vai. E tu foi aprendendo os segredos da cozinha também. Daí eu comecei, foi a primeira, daí eu comecei a aprender, aprendi a picar. No começo, ali na primeira semana, eu estava com os dedos tudo cortados, né? Porque eu trabalhava com faca, não estava acostumado. Né? Daí depois eu trabalhei num restaurante
Daí quando eu comecei a melhorar o inglês, daí eu consegui trabalhar de garçom, daí já ganha melhor. Ganha as gorjetas. Ganha gorjeta, né? Daí depois trabalhei numa pizzaria, essa que o Lineu trabalhava, o Lineu saiu e passou para mim, daí essa pizzaria era bem legal, porque o dono era inglês, né? O pessoal que trabalhava era mais com nível universitário, então o ambiente era melhor, né? Daí fui melhorando, daí conforme o inglês vai melhorando, os empregos vão melhorando. Né? Daí eu trabalhei, daí eu fiquei mais ou menos uns 8 meses trabalhando assim, daí depois de 8 meses eu já tinha juntado uma boa grana, daí eu saí dos empregos e fui viajar. Daí eu viajei uns 4 meses pela Europa. Que maravilha. Foi que países? Daí eu primeiro fui para a Grécia. Escolheu bem, hein? Saí dali, fui para a Grécia, daí fui para a Turquia, daí fui para a Espanha, fui para França, fui para a Suíça, porque daí tu vai no caminho, tu vai conhecendo as pessoas e na Grécia eu conheci um monte de gente que te dizia, depois tu passa na minha casa, aí tu vai. Daí fui na Espanha, na Turquia eu conheci os espanhóis que nos deram endereço, depois a gente foi para a casa deles lá e nos recebiam. Na Suíça também na Suíça eu conheci umas meninas lá que elas pegaram, nos deram endereço, a gente não ficou na casa, mas passa aqui perto, daí que chegou, daí indicava um lugar para te ficar, tu pagava. Na Suíça mesmo que eu fiquei num castelo lá que eu paguei $10 para dormir. Pessoal bem receptivo. Super receptivo. Daí eu voltei para Londres, fiquei mais um período, mais acho que uns 2 meses, 2, 3 meses, daí voltei para o Brasil. Daí veio para Juí porque o pai estava aqui? Daí eu fiquei em Porto Alegre mais um tempo ainda, daí eu voltei para Porto Alegre, eu fiquei em Porto Alegre mais uns 4, 5 anos, daí que eu resolvi, daí eu e a Suzy resolvemos casar, daí eu voltei para Juí. Daí a forca pegou e tu voltou em daí definitivo. Daí eu voltei para Juí, né? Daí estou até hoje aí, né? Tá, nesse período você já estava namorando a Suzy, então? Sim, nós começamos a namorar com 16 anos. Mas aí depois, mas aí a gente teve um período que a gente esteve separado, que a gente brigou, né? Aí nesse meio tempo teve uns espaçamentos. Mas aí eu voltei para Juí. Quando tu estava na Europa não tinha ligação com o Juí? Não, nesse um ano sim, a gente estava. E daí eu vim para Juí. A Suzy te mantinha informado do que acontecia no Brasil, Juí. Naquela época era carta, né? A gente usava muita carta. Não tinha internet? Não tinha internet, telefone naquela. Caro? Era caro, daí tu encontrava, daí lá às vezes encontrava um orelhão que tava, lá não é orelhão, né? Pra nós, que tava com defeito. As casinhas dos ingleses. Tem uma casinha de telefone inglês. Daí tu ia lá e ligava, conseguia ligar gratuito, porque às vezes estragavam uns, aí tinha fila de gente lá, tu ficava lá, tu conseguia fazer ligação. Mas era carta bastante. Me diz uma coisa, é mito ou é verdade que o inglês gosta de tomar aqueles copos de chopp mais forte? Bebem muito, né? Lá é uma coisa bem assim, lá eles têm todos os dias depois do trabalho, né? É normal, eles vão tudo pros pubs, né? E é normal tu ver assim, né? Eles bebem, tu vê os caras de terno, assim, tu vê os caras sentados, né? Depois eles têm um horário que fecha, né? Então tem uns que antes, meia-noite, depois fecha tudo. Fecha tudo? Fecha os. Tem essa história de fazer festa depois? Tem tipo as boates e discotecas que funcionam, né? Mas essas são específicas, mas os bares. Daí é tipo, né? Daí tu pode, mas os pubs, né? Eles têm um horário que eles fecham, então eles vão, mas é comum assim, né? Porque aqui a gente não tem assim, o costume de sair, claro. Mas de sair todos os dias lá, eles saem todos os dias mesmo, vão para os bares, para os pubs e tomam bastante mesmo. Uma coisa. Aí, que daí tu até acaba incorporando. Eu, quando eu morava lá, também fazia isso. Né? Tu acaba se acostumando. É interessante que a cidade de Londres, propriamente, tu não vê espaço livre, né? É uma casa colada à outra, né? Tu só vê um horizonte diferente quando tu vai num cruzamento, né? E daí tu vê aqueles ônibus de 2 andares. Tem muitos parques, né? Parques, né? O pessoal vai para os parques. Mas os pubs é uma coisa bem característica, né? Então, eu trabalhei num pub também, era bem interessante, foi bem legal.
trabalhava. E qual é a visão assim que o inglês tinha do Brasil, por exemplo? Quando você estava lá e se você dizia que era brasileiro, você dava um sarro, alguma coisa assim? Olha, cara, ou nem conheciam o É Brasil? uma visão assim que na realidade que eles têm naquela época, né, que isso faz muitos anos, né, é uma visão que tudo depende do meio que tu tá, né. Nesse meio que eu trabalhei de restaurante, né, o que acontece? A maioria do pessoal que trabalhava, né, são pessoas que estão lá, que tu vê, são pessoas que vão para lá. Então era muito assim, né, por exemplo, nesse restaurante, nesse que eu trabalhei, o pessoal que está trabalhando na restauração, então é muita gente assim que vem dos países árabes, tinha egípcio, né, é gente que vai para lá porque eles precisam sobreviver, mandar dinheiro para a família, então é um nível, às vezes até cultural baixo, né, e a gente, eu estava indo lá para curtir. E daí quando eu dizia que eu morava numa cidade, que o meu pai tinha carro, ou um amigo que morava, que tinha uma casa, que tinha piscina, eles não acreditavam, eles achavam que era, né, que a gente estava... Teve um parente na Itália que ele achava que nós tinha floresta. Eles achavam... Não, eu tive que dizer para ele, pô, na minha cidade eu tenho mais internet que você aqui. E muito assim a questão do carnaval, eles tinham muita fantasia com essas coisas, sabe? Então eles conheciam, assim, esse pessoal conhecia pouco do Brasil, assim, né? Só Pelé e café. Eles não tinham muito, né? Mas isso nesse meio, entende? Bom, você falou aí quando fez o roteiro de viagens, você não citou a Itália, né? Passei na Itália. Você passou na Itália? Sim, passei na Itália. Aí você andou lá na Toscana? Naquela época eu fui mais para Roma, tá? Porque na realidade eu fui... Porque o que eu acabei fazendo, né? Naquela época, assim, eu tinha o dinheiro, era curto, né? Tinha um valor e a gente ficava. Naquela época eu fui na Itália, eu fui mais para Roma, eu me lembro que para a França eu fui para Paris, fui mais nas capitais, assim, né? Na Espanha eu fui para Madrid, né? Na Grécia eu fui para as ilhas, e fui para Atenas, o que mais que eu me lembro? Suíça eu fui só para Berna, na Alemanha eu fui para Munique, fui para Berlim, naquela época tinha um muro ainda. E o trem ajudava muito, né? A gente usava trem, daí tu aproveitava trem, dormia no trem, fazia, né, aproveitava tudo que dava. Isso aí. Tu estava com que idade naquela época? Eu tinha 21. Que aproveitou, Era então. uma época boa. Bom, depois do intervalo comercial, nós vamos falar sobre então essa ideia que você trabalha hoje, que é o Almondo, como que surgiu, qual é o objetivo, levou gente para a Europa para experimentar as comidas, isso vamos contar um pouquinho ainda, nós vamos ter um tempo aqui. Há um breve intervalo comercial, já voltamos, estamos falando com o Marcelos Porciúncula Vieira, chefe do Almondo Gastronomia. Que tal? Bora! Às 18h44, voltamos com o nosso Hora Extra. Hoje a nossa conversa vai ser aqui sobre passeio, Europa, coisa boa, comida. E agora vamos para a parte das comidas. Já viajamos bastante, viajamos o mundo, né? E agora nós vamos falar um pouquinho sobre gastronomia. Marcelos Porciúncula Vieira, do Almondo. Explica para nós o que é o Almondo Gastronomia. Bom, o Almondo, acho que vou voltar um pouquinho no tempo, né? Depois um tempo, a minha mãe, sempre ela era professora de culinária foi no Sesc Passo Fundo, e eu depois que eu casei, eu comecei a me interessar por cozinhar. E comecei a cozinhar em casa e fazer com os amigos, comecei a gostar de tomar vinho e resolvi, só que daí tu começa a fazer receitas, executar as receitas. Eu me lembro que eu assinava revista de receita gula, só que chega num momento assim que tu empaca na técnica,
né? As receitas, elas estão ali as receitas, mas a técnica toda não estão nas receitas. E eu tinha um amigo que era aqui de Juí também, que ele tinha feito um curso em Buenos Aires, na escola que se chama Mouse Sebes. E daí eu resolvi fazer esse curso. Daí eu fui com mais, esse amigo era o Diogo Damian. Ah, o Diogo? Isso. Ele tinha indústria de plástico, isso. Ele hoje está em Rondonópolis, né? Ele está no Mato Grosso, não sei onde é que ele está. Ele trabalha no restaurante. Ele acabou trabalhando na restauração, né? Ele trabalha hoje. Daí ele tinha feito esse curso, daí eu tinha mais 2 amigos, e o Clóvis Bestetti e o Newton Silva. Nós resolvemos fazer esse curso lá em Buenos Aires, que é uma escola que eles têm um curso que é um curso técnico de cozinheiro profissional. Você viajou bem acompanhado, né? Um cardiologista e um nefro, né? Gastro. Então, assim, podia comer à vontade, que tinha 2 assessorias médicas aí. E esse curso, então, é um curso, na realidade, então, é um curso de cozinheiro profissional que era voltado para o Mercosul, que eles davam, era dividido em 3 etapas. E nós começamos a fazer esse curso em 2004, foi. Então, nós acabamos dividindo, tu podia fazer ele em 3 etapas. E eu fiz ele, eu e o Clóvis e o Newton, nós fomos em 2004, fizemos a primeira etapa. E acabamos fazendo, depois eu e o Clóvis acabamos terminando, fizemos em 2005 e 2006. Então tu ganhava primeiro, era o título de ajudante de cozinheiro, no primeiro ano, no segundo, e quando tu fazia o terceiro módulo, tu ganhava o título de cozinheiro profissional. Então eu fiz esse curso. Se empolgou. E daí comecei fiz o curso e deu a oportunidade. Uma vez a gente fez um jantar na casa de um amigo que estava inaugurando um espaço, e ele me convidou, se ele juntasse uma turma, se eu não daria aula para eles. Ele fez um grupo e eu comecei daí a dar aula para esse grupo. Isso aí começou, né, ele falar para outras pessoas, e eu comecei a dar aula para vários grupos. Em uma época eu tinha bastante alunos, eu cheguei a ter acho que uns 70 alunos. E comecei a fazer jantares nas casas, daí acabei montando uma cozinha, e a gente teve uma ideia, né, em conjunto. Eu tinha um casal de amigos, que é a Adriana Vedolin e o Celso Vedolin. A gente, em conjunto, uma vez a gente teve uma ideia de alugar uma casa na Toscana, né, e receber um grupo e fazer uma experiência de as pessoas se hospedarem nessa casa e nós cozinharmos, fazer as compras e fazer como se fosse uma posada. O pessoal ia fazer o turismo normalmente, chegaria em casa, a comidinha estava pronta, sem Não, estresse. eles iriam cozinhar. Eu fazer também. Né? Eu iria dar, então, quem quisesse cozinhar, porque a ideia foi essa, porque a Adriana também, ela tinha também uma ideia de montar uma posada em Gramado. Uma vez ela tinha pensado, tinha comprado um terreno, mas acabou não efetivando a ideia. E eu tinha feito uma viagem, eu e a Suzy, a gente fez uma viagem. Quando eu terminei o curso, eu fiz uma viagem para a Itália e para a França, que eu queria ver tudo aquilo que eu tinha estudado, né, que eu tinha pesquisado. Isso agora eu vou para a Itália e para a França e vou comer as coisas, porque eu tinha feito o curso que tinha ênfase na culinária francesa. Tinha feito um curso depois no ITIF aqui em Flores da Cunha, que era culinária italiana. E daí, chegando lá na Itália e na França, eu me lembro que eu ia nas feiras e via todos aqueles produtos, e eu não me contentava só em ir em restaurantes, né? Eu pensava, mas eu tinha que ter uma cozinha para usar isso aqui, para cozinhar. Eu via uns fungo porcini, via alcachofra, via os produtos, e só que daí não tinha onde cozinhar. Então nós, um dia conversando, a gente teve essa ideia de fazer esse projeto de alugar uma casa. Daí, isso foi em 2005, ali, 2006. Daí nós começamos a montar um projeto de procurar a gente tinha que encontrar uma casa, né? A gente não tinha nem ideia, né, para ver se seria viável, se a gente ia conseguir vender, preço, a gente teve que fazer todo um estudo. Nós tínhamos um amigo que morava em Roma,
Eu me lembro que a gente conversou com ele, a gente começou a selecionar algumas casas e ele ia lá, olhava e fazia uma lista para nós de tudo que tinha nas casas, botava os prós e os contras, tirava foto, nos mandava. E nós encontramos uma casa na Toscana, ficava numa cidade, não era uma cidade, era uma casa rural entre Florença e Pisa. E daí nós montamos o projeto, né? Fizemos os cálculos, tudo, e daí começamos a oferecer para as pessoas. Então a primeira edição que a gente fez foi em 2007, então eram para 10 pessoas. Então a gente alugou a casa, foi em outubro de 2007, e a ideia era oferecer mais para pessoas que a gente conhecia, né, porque era um projeto que a gente não sabia como que ia funcionar, se ia dar certo, o que seria. Muita gente dizia, vocês são loucos, alugar uma casa, levar as pessoas, como é que vai ser, tudo. Então a gente tinha que levar tudo daqui, né, que foi, né, para trabalhar, seria nós, né, era eu e a Suzy, o Celso e a Adriana, e daí nós levamos mais uma pessoa para ajudar na cozinha, né. Daí lá a gente contratou pessoas daí que faziam a limpeza da casa, né, essa parte da limpeza. E então a gente vendeu para 10 pessoas, algumas pessoas eram conhecidas, uns eram meus alunos. Daí foi ainda 2 meninas que eram de Porto Alegre, uma era daqui de Juí, mas que eram as conhecidas, nós fazia muitos anos que eu não via, ela foi até com uma amiga, até foi uma coisa engraçada, que ela disse que ela foi com um plano B, que ela ia chegar lá, se ela não gostasse, ela ia dar uma desculpa e ia embora. Ia saltar fora. E quantos dias ficaram lá? O nosso programa, a ideia é sempre assim, é uma semana. Então o que as pessoas, a gente não vende aéreo, não vendia nada. Então o objetivo que era, as pessoas, em vez de tu ficar num hotel, se tu vai ficar numa casa, a gente dá um endereço, cada um loca o seu carro, né? A gente não organiza passeios, as pessoas ficam independentes. O que a gente oferece? A hospedagem, o café da manhã. Claro, a gente, né, orienta, né, tem onde pode ir, as principais atrações que tem na região, né. As pessoas acordam, tomam café, só que não tem horário, né, pode tomar café, um hotel tu tem horário para tomar café. Na nossa casa não tem horário, se quiser tomar café às 8 da manhã, quiser tomar café às 9, quiser tomar café às 11, vai tomar café. Sai, pode fazer os passeios, se quiser ficar na casa, pode ficar, aproveitando. Daí o que a gente faz? A gente vai fazer as compras. Quem quer fazer compras e passear nos mercados vai junto, né? E daí daí à noite eu dou aula da culinária da região. Quem quer participar da aula participa também, e quem não quer não participa. Pode só ficar olhando. Então, mas geralmente, né, o pessoal se integra, cozinha junto, toma vinho, no conversa. Caso do almoço não participa. Almoço não, porque daí é livre, porque daí o pessoal ia fazer o seu programa. Você ia passear. Porque o pessoal sai. Isso foi a primeira viagem que nós fizemos em 2007. Daí teve então, mais. Daí a gente fez a primeira, o pessoal adorou. Daí no outro ano, e a nossa ideia era ser itinerante, trocando os países. Certo. Daí no outro ano a gente fez na Provence. Daí já aquelas pessoas que foram já falaram para outras. Daí no outro ano a gente já fez. A Provence é onde? É na França. Na França. Fica mais para o sul da França, mais para o sul. Ali é a região. Perto de Marselha, Nice, Marselha, uma região. Perto daquela região. Daí no outro ano, aquelas pessoas que foram já falaram para outros. Né? Então a gente já fez 2 grupos de 12 pessoas já foram. Né? Isso foi em 2008. E assim foi indo, a gente foi e cada vez foi aumentando. Né? Daí no outro ano, 2009, nós já fomos. Daí claro, daí a gente não conseguia atender todo mundo, porque daí, como é limitado, né, eu não podia ficar, a gente tem também o trabalho aqui em Juí, a gente tem a loja, o Celso também, a Adriana, né, o Celso tem a clínica, a Adriana também tinha a clínica dela de cirurgia dentista. A gente não podia ir lá e ficar 2, 3 meses lá, né? Então geralmente a gente fazia uma semana, 2 semanas,
O máximo uma vez a gente fez foi 3 semanas que a gente fez. Né? Então daí a gente foi mudando, a gente fez depois na Espanha, na Costa Brava, que é perto de Barcelona, a gente fez em Bordeaux, a gente fez na Sicília, nós fizemos no Piemonte, a gente fez Piemonte é na Itália, no norte. Que tem as trufas. Na Toscana, por exemplo, na Toscana e na Provence, a gente repetiu, fomos várias vezes. Então foi tomando e a gente foi ficando... Já fizeram quantas viagens, mais ou menos? Umas 10? Mais. Começou em 2007, né? Certo. 2007, a gente só parou, na realidade, na pandemia, que ali foram 3 anos agora que a gente parou. A gente foi... A vida de todo a gente foi para a Croácia, para Mendoza, para Sicília, né? E na Toscana, na Provence, a gente repetiu várias vezes. Estamos chegando no limite do tempo. Quando é que a próxima já está planejada? A próxima nós estamos indo agora em outubro, né, depois dessa parada da pandemia, né, a gente está retomando, nós estamos indo agora na próxima para Borgonha, na França, né, que é na região ali. Tem vagas ainda? Já está esgotado. Já está esgotado, mais institucional. No caso, você está dando aula aqui também, tem uma escola aqui? Na realidade, eu tenho na loja, na Incógnita, eu tenho uma cozinha, né? Que ali eu dou aula, eu tenho para grupos, quando o pessoal, né, eu dou aula ali. Eu vou também nas casas, faço jantares, eu também tenho feito alguns jantares na Vino, né? Que tem uma cozinha lá também. Né, e assim. Certo. Se alguém quiser contratar o Marcelo, então, para uma noitada daquelas, sim, um chefe internacional, como é que deve proceder? Bom, tem o meu telefone é 55, né, 99118 5939. E também daí pode procurar pelo Instagram do Almundo, que é Almundo Turismo Gastronômico. Almundo. Legal. Mais alguma coisa que a gente pode... Qual é que é o prato que mais pedem? Quando eu cozinho? Olha, depende E tem outro prato top, né? Sempre que é o preferido. Olha, o pessoal curte muito carne, né? Aqui na nossa região, né? Então a gente faz, né, filé, uma coisa, né? Mas só que daí eu gosto de trabalhar bastante a questão dos molhos. Né? Então eu faço um molho especial, um molho com... Né, um molho demi-glace, que é um molho que é feito com uma redução à base de caldo de carne, que é um molho que leva umas quase 40 horas para ficar pronto. 40 horas? Vai gastar algum gás. Então. Gasta. Ele custa mais que a carne. Ah, é? Claro. E como é que é o nome do molho? Demi-glace. Muito bem, olha. Outra hora a gente vem, vamos... aprofundar mais. Aprofundar e também você tem que me prometer que vai trazer uma receita. Não precisa ser uma exclusiva, mas para... E a outra pergunta, faltando 1 minuto aqui. Para os homens que você falou muito que é o teu caso, né, que achou que não tinha potencial para isso e se descobriu. Como é que dá o clique para ser cozinheiro? Olha, tem que ter vontade, na realidade, né, e praticar. Só depois que casou que deu o clique ou é questão de gostar mesmo, né? Tu tem que gostar de cozinhar, né? E só que tu tem que praticar. Sim, acho que começa por vontade de comer. Gostando de comer, gostando de reunir os amigos, gostando de tomar um vinho, hoje tem cervejas também diferentes, tem várias, né? Mas tem que gostar de se reunir e coisa, e tem que gostar de gostar mesmo de cozinhar. Sim. Mas tem que ter a percepção, né? Tem que... Show de bola. Obrigado pela presença, Marcelo. Agradeço. Foi bem legal a conversa. Passou, olha aí, 19 horas, o Santi já chegou aí, já começa a botar o carão dele ali na entrada. O Josué Santiago comanda a partir de agora até as 21 horas, né? E Voz do Brasil, depois tem o Paulo Frota com músicas como essa que eu vou encerrar o programa de hoje. Então, eu preciso fazer o sorteio. Onde foi, Santi? Diz uma hora para mim aí, entre 18 e 19.
18 e 39. 18h39. Vamos ver alguém que está mais perto aqui do 39. 18h42. Diego Negri. Diego Negri ganhou. Vou comunicar já a classe nossa esse teu nome lá, tá, Diego? Você entra em contato com eles para buscar a sua pizza da Glass Nossa. Então, valeu então a todos. Obrigado pela companhia. Amanhã a gente volta com mais um Hora Extras 18. Não vai perder o horário aí, que se tu esquece de bater o ponto, não recebe, né? Hora Extra. Um abraço a todos. Vou rodar o Elton John Skyline Pigeon, porque o Elton é lá da Inglaterra, né? De Londres, é um cara que todo mundo associa, né? Perfeito, né? Para encerrar, não tem cantor melhor. Abraço, gente. Tchau, tchau. Tá bom.